RC16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Programa E Agora Doutor, ao vivo, entrando em sua residência, seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Primeiramente, eu quero pedir desculpas pela minha voz hoje, um pouco embargada, mas isso é em função da gripe. Tomei a vacina da gripe, mas não resolveu, não importa. Vida que segue, vamos em frente. Eu queria agradecer a paciência, a gentileza e o carinho que a senhora e o senhor têm toda semana para com o nosso programa. Quero mandar um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul. Estamos ao vivo também para essas duas praças. TV Cidade de Três Rios, Canal 3. TV Cidade de Paraíba do Sul, também Canal 3. E hoje, aqui no programa E Agora Doutor, nós convidamos a biomédica May Wong para falar um pouquinho de biomedicina estética. Vamos iniciar a nossa entrevista logo em seguida, após o nosso pequeno intervalo comercial. É só um minuto, já voltamos. Fiquem conosco. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, estamos de volta e vamos bater um papo com a biomédica esteticista May Wong. Muitos dos senhores já conhecem a doutora May, até porque ela já teve em vários programas aqui no canal, participou de alguns quadros de alguns programas aqui no canal, mas independentemente disso, para o nosso público, eu vou pedir que a doutora May se apresente, diga quem é a doutora May, fale um pouquinho a respeito dela, que isso eu tenho certeza que é proveitoso para todos nós. Tudo bem? Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu sou biomédica esteta, fui formada pela Universidade Católica de Petrópolis. Trabalhei 2 anos e pouquinho na Fiocruz com imunologia, mas eu mudei de área, eu fiz 2 pós-graduações relacionadas à estética, né? Tanto a estética avançada como a estética facial avançada. E me formei em especialista em procedimentos minimamente invasivos relacionados à face. Então aí eu mudei para essa área, tenho um consultório já há 5 anos e trabalho nessa área de procedimentos minimamente invasivos, tanto facial quanto corporal. Muito bem. Doutora May, eu tenho certeza que essa é uma grande dúvida das pessoas compreenderem qual a diferença entre a medicina e a biomedicina e entre a biomedicina e a estética. Porque dentro da biomedicina tem 3 ou 4 campos, 3 ou 4 áreas de atuação, sendo que a estética é uma dessas áreas de atuação. Então, eu gostaria que a senhora, como profissional dessa área, explicasse primeiro a diferença entre medicina e biomedicina e depois o que vem a ser, quais são as diferenças entre a biomedicina estética e a biomedicina em si.
que acontece? A medicina e a biomedicina, a medicina a gente fala de médicos que estão mais em relação ao paciente. É claro que a gente tem os médicos que se especializam em pesquisas, mas a biomedicina ela vem mais para a área, ela é focada mais na área de pesquisa, né? Então, como eu disse, eu trabalhei na Fiocruz, a gente tem biomédicos que trabalham no Inmetro, a gente tem biomédicos que trabalham na área de imunologia, ela está mais focada na área de pesquisa e não na área clínica, como o médico, na maioria das vezes, está mais focado na área clínica. A biomedicina estética, ela é uma relativamente nova, ela chegou no mercado em 1960, mais ou menos, e ela veio para tratar de procedimentos minimamente invasivos. Então, quando a gente fala do médico, cirurgião plástico, dermatologista, o dermato cuida de doenças de pele e tal. O cirurgião plástico, ele trabalha com cirurgias. O biomédico esteta, ele trabalha com procedimentos não tão invasivos quanto uma cirurgia e a gente não trata doenças, a gente trata basicamente a estética. Então, a gente fala de fios de sustentação, a gente está falando de toxina botulínica, que é o Botox, a gente fala de preenchimento. Em relação a esteticista, a gente trabalha um pouco mais até mais invasivo. A esteticista está mais na área da massagem, mais na área dos peelings. Nós fazemos peelings profundos que chegam a profundidades maiores na pele. Então a gente está ali no meio termo entre a esteticista e o cirurgião, que fazendo procedimentos invasivos, mas não tão invasivos quanto uma cirurgia, um lifting facial, por exemplo. Eu gostaria de entender o seguinte. A biomedicina estética, ela cuida somente dessa parte estética de embelezamento ou ela também faz pequenas correções faciais, por exemplo? Sim, a gente trabalha com pequenas correções, assimetria. Eu já tive pacientes que teve algum tipo de assimetria facial causada por alguma doença e daí a gente consegue fazer essas correções, mas a gente não pode fazer, por exemplo, uma correção de maxila, isso daí já fica para a parte mais de cirurgião dentista, né? Pequenas correções, sim, causado por alguma disfunção. Tá. Dentro da área que a senhora atua no momento, quais são os procedimentos que a senhora comumente faz no seu consultório? Então, eu gosto muito da parte facial, então acaba que a gente atrai esse tipo de paciente. Eu trabalho muito com preenchimento. Hoje em dia, a mulherada está adorando preenchimento de boca. É o que eu mais faço praticamente todo dia. Aumento dos lábios, a senhora quer dizer? Isso. A gente consegue aumentar os lábios. Vamos supor, senhoras, com o envelhecimento, a gente vai caindo a face, vai derretendo, né? Então, a gente consegue reestruturar a face, reestruturação óssea mesmo. Se a gente for ver, a gente vai envelhecendo região dos olhos, região de zigomático. Então, a gente consegue reestruturar, subir. Então, preenchimento é uma prática diária. E a toxina botulínica, que é o Botox, que são as ruguinhas. Então, isso lá no consultório, todo dia. Preenchimento botulínico, vamos lá. Não, preenchimento é uma coisa e toxina botulínica é outra. Vamos lá. Não, isso é bom. Então, é bom deixar bem clara essa diferença. Vamos lá. O preenchimento, a gente tem dois tipos de preenchimento hoje em dia, né? A gente tem o preenchimento que faz sustentação óssea, ou seja, a gente está derretendo, a gente consegue colocar no lugar, e a gente tem um preenchimento que dá volume. Então, são dois preenchimentos diferentes. Ele é com ácido hialurônico, os dois, mas ele preenche, ele sobe. Seria mais ou menos isso. E a toxina botulínica, que é o Botox, que a mulherada gosta, ele paralisa a musculatura. Tá. Agora vamos falar de eficácia, tempo de permanência. Por exemplo, o ácido hialurônico, sim, a gente sabe que ele tem uma sobrevida média de 6 meses, mais ou menos por aí. O Botox, eu não sei qual a sobrevida do Botox em termos de eficiência. Daria para a senhora explicar um pouquinho essa eficácia? Dá. O preenchimento, ele é ácido hialurônico e a gente tem ele no nosso corpo. Então, a gente fala que é um material self. A gente tem ele e a gente acrescenta em determinadas áreas. A gente tem os preenchimentos mais densos, que são esses que eu te falei da sustentação óssea, ele tem uma duração um pouco maior. Ele chega a um ano e pouquinho. Os preenchimentos para dar volume, a bula do fabricante vem em torno de 6 meses, 1 ano. Isso depende muito do metabolismo do paciente que a gente está conversando. Então, pacientes que costumam fazer hidratação diariamente da pele, pacientes que não têm aquela alta performance em exercícios físicos, eles acabam durando um pouco mais, de acordo com o metabolismo, tanto o preenchimento quanto a toxina.
A toxina ela tem um tempo de duração menor, a gente já teve elas maiores, mas os fabricantes querem diminuir para a gente usar mais. Então, hoje em dia, na bula de qualquer toxina, vem de 3 a 4 meses. Mas essa não é a experiência clínica. Lá no consultório eu tenho em torno de 6 meses, 8 meses, a gente começa a ver a diminuição do efeito. Isso está relacionado ao Botox, à contração de musculatura. Então, quanto mais você contrai a musculatura, quanto mais expressões você faz, menor o tempo de duração. Eu preciso lhe interromper um pouquinho, porque eu também preciso faturar. Programa aqui não tem jeito. Fique conosco, serão só 1 minuto, já voltamos. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, estamos de volta. Estamos batendo um papo aqui com a doutora May Wong. Ela é biomédica esteticista. Doutora May, a senhora falou no bloco passado a respeito de Fisiosustentação. Fisiosustentação. E eu não sei o que é isso, e eu tenho certeza que a senhora também não sabe. Então é importante a senhora explicar um pouquinho a respeito do que vem a ser essa fisiosustentação. Então, os fios de sustentação chegaram no mercado. Primeiro eles eram conhecidos como os fios de ouro. E aí a ciência foi aperfeiçoando. Então o que ele é? Ele é um fio um material chamado PDO, que a gente coloca no rosto e ele vai produzir ali uma fibrose e a gente vai conseguir fazer o lifting facial. E ele não tem a cirurgia, não tem o pós da cirurgia, que a gente costuma, que é chato, que fica inchado. A gente coloca só um buraquinho, a gente consegue puxar aquela pele que está mais flácida e consegue reestruturar a face. E esse fio ele vai criando colágeno ali, o corpo em volta dele vai fazendo colágeno. E isso faz com que a gente fique com o rosto muito mais bonito, perde a flacidez e a gente consegue reestruturar tudinho só com frio. Eu queria falar agora um pouquinho também. O legal é que ele é igual uma escama de peixe, desculpa te interromper, mas ele é igual uma escama de peixe. Então na hora que ele entra na pele, ele agarra e não tem dor. Esse é o legal. Eu queria falar um pouquinho também agora a respeito das chamadas manchas de pele. Por quê? A partir de uma certa idade, elas proliferam de uma maneira muito rápida e em grande quantidade. A biomedicina estética cuida dessa parte também. E quais os procedimentos para minimizar isso? Porque eu tenho certeza que cura não tem, porque isso é do organismo. Vai acontecer, tirou uma mancha, vai surgir outra e, subsequentemente, outras e outras. Mas onde que a biomedicina estética pode contribuir com relação a isso? E de que forma e o que são essas manchas? Então, a primeira parte, a gente tem que analisar a mancha. Então, para ver se ela é uma manchinha mesmo ou se é alguma coisa que a gente precisa se preocupar mais, por causa do câncer de pele e tal. A gente tem máquina lá no consultório e tem máquina até manual mesmo que a gente consegue analisar essa mancha e consegue trazer para o paciente o diagnóstico. Então, sendo uma manchinha comum, a gente consegue tratar de várias maneiras, né? A gente tem as manchas pintinhas, que normalmente acontecem até por causa da idade, que são as manchas senis. E a gente tem as manchas causadas pelo sol, ou mulheres têm muito por causa de depilação, por causa do calor. A gente tem que saber se é o melasma também, porque o melasma comete muitas mulheres por causas hormonais. Diagnosticada a manchinha, falando a manchinha que você falou do envelhecimento e tal, a gente tem como tirar com uma maquininha que a gente tem, chamada jato de plasma. A gente
olha a manchinha e a gente consegue como se fosse cauterizar aquela mancha e ela normalmente não volta naquela região não, ela pode voltar em outros lugares, mas ela normalmente não volta naquela região. É super tranquilo de fazer, com anestesia, não dói nada e ela sai, a gente depois de uns dias ela cria uma casquinha e depois ela sai. É muito comum, senhoras, a gente nota mais em senhoras do que em senhores. A partir dos 40 anos, 50 anos, manchas nas mãos. Isso. E isso, a tendência é sempre aumentar. Existe uma forma de minimizar isso aí? Claro, as mãos entregam a idade, né? A gente fala que as mulheres passam creme no rosto, esquecem do pescoço e das mãos, mas as mãos acabam entregando. As manchinhas das mãos a gente consegue tirar também e aquele enrugadinho que a mão fica, sabe, aquela aparência de envelhecida, a gente também consegue tratar com os bioestimuladores. Então a gente consegue trazer para a região da mão aquela jovialidade que tinha antigamente e que foi se perdendo. A gente consegue tirar aquela flacidez da pele e entregar uma pele mais bonita e sem aquela aparência. Vamos falar de um outro assunto que também é extremamente comum para muitas pessoas, que são as verrugas. O que ocasiona uma verruga e como se cura, como se trata uma verruga e qual a maledicência, existe alguma coisa mais séria por trás de uma verruga ou não? Ou verrugas são protuberâncias benéficas? Nem sempre. A gente precisa analisar igual as pintinhas também. A gente não pode sair tendo uma verruga, indo na farmácia e comprando aqueles points, né, que existe no mercado e tal. Então, se aparecer uma verruga, a gente precisa analisar ela. A verruga é um vírus. Então, tem gente que tira a verruga e aí ela nasce em outro lugar porque acaba contaminando a outra região. Normalmente acontece em pés, que vai em manicure, pedicure, e acaba tirando alicate contaminado, essas coisas assim. Analisando a verruguinha, vendo que está tudo certo, a gente pode tirar, a gente tira com o mesmo aparelho, cauterizando a verruguinha, e aí a gente tira na raizinha dela, e aí ela não volta mais. Existe uma propensão maior de certas pessoas a terem esse tipo de vírus que ocasiona a verruga? Ou isso, dá para explicar então? Então, a gente tem pessoas que têm geneticamente essa propensão, a gente vê de pais que tinham, mães que tinham, e aí a gente fala que tem gente que tem aquele colar de verruguinha no pescoço, geralmente algumas outras regiões, e elas acabam se incomodando mais porque elas aparecem em regiões que machucam. Então, mulheres reclamam bastante na região do sutiã, na região aqui do pescoço, elas reclamam por causa de cordão, blusa. Então, tem uma genética assim. As verruguinhas também começam a aparecer conforme vem a idade, né? Então, vai chegando a idade, vai aparecendo aquelas pintinhas que confundem com verruguinha, que elas ficam um pouquinho mais altas. Muito bem. Doutora May, eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. Isso é apenas 1 minuto. Já voltamos. Fique conosco. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, estamos de volta. Estamos batendo um papo aqui com a biomédica doutora May Wong. Estamos falando de biomedicina estética. Doutora May, outro problema bastante comum, bastante corriqueiro, é que a partir de uma certa idade, tanto homens quanto mulheres, de uma certa idade, as pálpebras começam a cair. Parece que tem uma pálpebra dupla, né?
E muitas pessoas recorrem a procedimentos cirúrgicos, uma cirurgia corretiva dessa pálpebra caída. Mas tenho conhecimento de que também na biomedicina estética, esse problema ele pode ser corrigido ou até bastante minimizado sem necessidade de uma cirurgia plástica. Dá para a senhora explicar um pouquinho a respeito disso? Claro. Isso chama-se blefarofuguração. É um nome difícil. Blefarofuguração, muito difícil. Bléfaro vem de pálpebra e fuguração vem do mecanismo que a gente faz. A pálpebra caída, primeiro que ela pesa o olhar e a pessoa às vezes até sente ela mais cansada mesmo no final do dia. Segundo que esteticamente as mulheres, na maioria das vezes, se incomodam. Tanto com a superior quanto com a inferior, com aquela flacidez que fica. A mulher gosta de passar maquiagem e aí não fica bonita. A blefarofuguração veio para isso. A gente consegue fazer retração de tecido. Não é toda paciente que está apta a fazer. Como o senhor disse, tem a questão da cirurgia oftálmica que é feita pela lesão, às vezes, nas vistas. Mas quando a gente tira isso de questão, a gente consegue fazer a diminuição de até 50% por sessão da pelinha que fica aqui. Então, a gente analisa o tamanho que ela tem de flacidez e aí, com o aparelho específico, a gente faz pontinhos na pálpebra e na hora você já vê uma retração. Depois de 15 dias, a retração é maior ainda. Então, a gente consegue melhorar tanto a flacidez quanto diminuir essa pele em cima dos olhos. E o que é importante, sem uma cirurgia plástica. Nenhuma. Que é muito mais fácil. Vai trabalhar no dia seguinte, tudo normal. Fica um pouco inchado, fica uns pontinhos escuros, mas ela está apta a fazer qualquer coisa. A única coisa que a gente pede é o protetor solar, que é importante, e não tirar as casquinhas. O resto não tem pós, é muito tranquilo. E a respeito dessa papada embaixo do queixo, que isso aí também é uma coisa que com a idade aumenta consideravelmente. Isso. Melhora? Dá para corrigir? Ou é isso aí somente com a cirurgia plástica? Não é só com a idade, não. A gente às vezes engorda, emagrece, até flacidez. Até pessoas que têm um corpo legal, que está dentro do peso, mas tem a tendência a ter gordurinha aqui. A gente consegue resolver sim. A gente chama que é a lipo de papada não invasiva. Ou seja, não tem aquela máquina. A gente coloca uma enzima na região, aqui a gente seleciona a região, a gente coloca as enzimas. E a ideia das enzimas é que aquela gordura não fique mais ali. A gente consegue fazer a apoptose, ou seja, a morte celular daquela gordura. Então, a gente incha ela chega num tamanho que ela não consegue mais crescer, e a palavra não seria explode, mas ela sai daquela região. A gente pede para o paciente usar uma fita compressora aqui durante uns dias, que não aparece, não fica nada, e a região aqui, ela fica e a gente consegue tirar toda a gordurinha. Nós estamos falando aqui de vários procedimentos estéticos. E a preocupação das pessoas, principalmente nesse momento, aliás, não só nesse momento, a preocupação geral é o custo desses procedimentos. Hoje, esses procedimentos ainda estão um pouco além do que seria palatável para as pessoas, ou esses procedimentos já estão com um barateamento devido à profusão deles, já sofrem um barateamento maior, já ficam mais acessíveis. Em que faixa se situa os preços? Porque isso é uma preocupação. A gente fica falando aqui, dando solução para as pessoas, dando dicas, etc. Então as pessoas ficam preocupando. Será que eu posso pagar isso? Veja bem, assim, já foi muito mais caro, né? A gente chegou, o mercado veio trazendo novas empresas pra gente e houve a concorrência de preços. Então, a gente tirou. O Botox, antigamente, era só uma marca que fazia. Hoje, a gente tem várias com tecnologias igual ou melhor às marcas de referência. É claro que não são procedimentos muito baratos, porque a gente está falando de uma tecnologia onde se precisa bastante estéreo, precisa ser um ambiente estéreo para fazer. Isso que eu estou falando das marcas. E quando chega para a gente, ela é variável de acordo com o dólar e com o euro. Então, se o dólar ou o euro aumentam, a gente tem um aumento dos nossos preços. Mas, como qualquer produto, hoje em dia a gente tem a concorrência. Tem produtos que são mais baratos, tem produtos que são mais caros. Lá na clínica eu trabalho com os produtos de melhor qualidade, porque isso traz para o paciente um resultado muito melhor. Não adianta a gente usar um produto mais em conta e aí a duração ser menor, o produto não ficar legal, porque se a gente fala de produtos mais em conta, a gente fala de nódulos
na região. A gente fala de toxina que não funciona e cria efeito vacina. Então, assim, a gente está lidando com a saúde dele também. Então, os procedimentos, quando a gente fala de botox, toxina, botox e preenchimento são procedimentos um pouco mais caros, mas as enzimas estão na faixa de R$100, R$150. E a gente tem uma facilidade para o paciente, porque a gente quer que todo mundo faça, a gente quer que isso esteja para a mulher, a gente quer que esteja acessível para as pessoas. Então a gente facilita na hora do pagamento, parcelar, mas assim, eles flutuam, os valores flutuam, o preenchimento e a toxina estão em relação a mais caros, mas assim, a blefarofulguração não é um procedimento muito caro. Caro? Não é muito caro. Mais ou menos situa uma faixa de preço de quanto? Está na faixa de 300, 350, a sessão inferior e superior. Basta uma sessão? Depende do paciente. Na maioria das vezes eu consigo resolver com uma sessão. Você falou das pintinhas e tal, fica na faixa de 100, 150. É claro que... A retirada da papada fica mais ou menos em quanto? Está na faixa de R$200. 200, 250. É assim, então, efetivamente, não é muito caro. Não. Dá para a senhora, tranquilo. Estou vendo que os preços aqui até são bem razoáveis. Assim, são procedimentos com preços razoáveis. A gente parcela com o paciente por fazer, mas a gente precisa, eu gosto de falar que a gente precisa sempre analisar a pessoa, eu preciso te ver para poder te falar um preço, porque você pode precisar mais do que o outro, você pode precisar menos. Então, assim, são procedimentos personalizados, eu não trabalho com tabela, você vai chegar lá, você vai me dar tanto. A gente trabalha com procedimentos personalizados, então é sempre interessante que eu te conheça antes de sair falando um preço, assim. Doutora May, nós estamos vivenciando uma pandemia, Sim. já há quase 1 ano e meio, passando por N dificuldades e as pessoas muito assustadas, inclusive deixando, muitas vezes, de procurar médico, deixando de fazer exames. Um dono de laboratório estava me dizendo que chega a 30% o fato de que pessoas não vão buscar o resultado do seu exame que fizeram no laboratório. Isso é preocupante, a pessoa faz o exame e não vai buscar o resultado. Mas eu noto que, nesse momento, há um susto muito grande, há um medo muito grande, né, das pessoas frequentarem e fazerem determinados procedimentos. A senhora estava falando em ambientes esterilizados e tudo mais. Pergunto-lhe, dentro do seu consultório, né, como é que a senhora tem enxergado essa pandemia? O que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer por conta da pandemia? No início foi um susto muito grande. Ninguém nunca pensou passar por isso, né? É uma situação que ninguém nunca pensou em passar. No início, logo assim que começou, a gente paralisou um pouco, mas a gente podia trabalhar, porque a gente é um consultório médico, então a gente podia trabalhar. As pessoas começaram, elas tinham medo no início, até porque a situação econômica a gente estava assustado, a gente não sabia o que ia acontecer. A gente não sabia que ia durar tanto tempo isso tudo. E aí elas foram, aos poucos, foram voltando, a gente foi mostrando para elas que lá no consultório era um ambiente seguro. A gente diminuiu totalmente a fila de espera, a gente não tem, hoje em dia, paciente esperando na recepção para ser atendido. Isso diminui o contato com as pessoas. A gente usa todos os aparatos possíveis e imaginários lá dentro, então jaleco, capote, face shield, máscara, tudo que a gente pode e o que a gente não pode a gente usa. E elas como elas começaram a ficar em casa, elas começaram a notar coisas que antes elas não reparavam, que o dia a dia era tão corrido, que elas começaram a botar máscara e falavam, nossa, meu Deus, como aqui tá caindo, como eu tô com... E elas começaram a notar coisas que elas não reparavam. E aí foi chegando para mim aos poucos, até porque elas começaram, muitas de home office, então podiam fazer algum procedimento que ficasse um pouco mais inchado e tal, e conseguiam ir. E aos poucos elas foram voltando. Eu acho que hoje em dia as minhas pacientes conhecem o consultório, então sabem que lá a gente tem uma preocupação quanto a isso. E elas foram voltando e aí agora a gente já está quase na normalidade. Doutora May, eu vou pedir novamente um breve intervalo e apenas 1 minuto já voltamos. André? Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós.
Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, estamos de volta, estamos batendo um papinho aqui com a doutora May Wong, ela é biomédica esteticista. Doutora May, até agora nós falamos de face. Vamos partir para o corpo. A biomedicina estética, com relação ao corpo, com relação ao tronco, tem também vários procedimentos. De antemão, sei que ela pode ajudar na celulite, nas estrias, né, que é uma grande preocupação feminina, e, ao mesmo tempo, pode fazer alguns procedimentos estéticos que melhoram, né, que aprimoram, inclusive, a beleza corporal. Já não estamos mais falando de face. Eu queria que a senhora, primeiramente, falasse um pouquinho a respeito de estria e celulite, que chega a ser, em muitos casos, uma certa paranoia na cabeça de algumas mulheres. Digo de passagem, uma coisa bastante normal, mas há quem encare com uma certa gravidade isso e tenha preocupações sérias a respeito disso. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho. Incomoda, né? A mulher se incomoda. Assim, a estria e celulite a gente consegue tratar. A gente precisa primeiro analisar qual o tipo de estria e qual o grau da celulite, porque a gente tem grau de celulite mais graves, porque a gente está falando de inflamação nesse caso. Celulite é inflamação? De qualquer maneira, a gente tem pessoas... Eu tenho uma paciente que tem uma celulite inflamatória que é bastante dolorida. Ela chega a ficar bastante dolorida a região, chega a ficar inchado, quente a região. A celulite dela é uma celulite inflamatória igual grau 4, é aquela que você não precisa... Você só de roupa você já vê que ela tem aquela celulite. Então, a gente consegue tratar, a gente tem tratamentos específicos para celulite. Quando a gente fala de celulites normais, dessa das mulheres e tal, a gente consegue... A celulite, ela é como se fosse um preguinho na gordura, né? Então, ela fica fincadinha ali. A gente consegue soltar essa celulite e consegue que a pele, aos poucos, vá voltando, né? Vai voltando. As estrias também a gente consegue tratar com as enzimas, com o carbox. A gente tem diversos procedimentos lá que tratam os dois tipos de estria, a vermelha e a branca. A vermelha é aquela que está surgindo, que, por sinal, é mais fácil de ser tratada do que a branca. Mas a gente consegue tratar com as enzimas que a gente estava falando, né, mais cedo da papada, a gente consegue tratar tanto estria quanto celulite. Celulite a gente tem também os bioestimuladores que a gente consegue até aumentar o bumbum, que eu te contei, né? A gente consegue fazer o aumento do bumbum, consegue melhorar as regiões de coxa, de braço. Então a gente tem tratamento, hoje em dia a gente tem tratamento para tudo. E esses procedimentos estéticos de barriga e bumbum? Vamos falar um pouquinho a respeito disso? Porque também é do interesse de muita gente. Queria que a senhora explicasse melhor isso. A gente tem dois perfis de pacientes nesse caso. A gente tem aquele paciente que tem gordura e não consegue perder, ou não consegue fazer uma dieta, não consegue ir a uma academia. E a gente tem aquele paciente que adora uma academia, que adora malhar e tal, e que não consegue definição, né? Então a gente tem, são dois perfis muito diferentes, mas que o mesmo procedimento ajuda. A gente tem as enzimas, que são as lipoenzimáticas, que a gente chama, ou mesoterapia, que a gente vai pegar vários medicamentos, juntar e vai analisar de acordo com o perfil. Então, se é aquele paciente que está acostumado a malhar, que está acostumado a fazer tudo, a gente vai dar para ele tanto a força muscular que ele precisa para malhar, quanto a gente consegue fazer a definição daquele tanquinho que às vezes ele quer e não consegue na academia. E para o paciente que está um pouco acima do peso, a gente consegue fazer a diminuição da gordura, tanto sistêmica, tanto inteira, quanto localizada. Gordura localizada na barriga. Tá? Nós temos aí um procedimento de lipoaspiração, temos um procedimento de massagem de estética, né? Um procedimento de queima de gorduras através de massagens. E
Agora a senhora está nos dando aí uma terceira opção, nos dando conhecimento de uma outra opção, que são as enzimas. Como é que isso funciona para a gordura localizada, principalmente na barriga? Então, a gente tem a lipo, que é retirada da gordura mecanicamente, né? Quando diz de massagem, a gente está tirando fluidos, então seria mais um inchado, né? Seria para ajudar, a gente não consegue tirar gordura com massagem. Quando a gente fala de lipoenzimática, a gente está falando, como eu disse, de apoptose, são gorduras diferentes, tanto facial como corporal. Mas a gente está falando de apoptose de células, né? A gordura é uma célula. Vamos esclarecer exatamente o que é isso. A apoptose é a morte programada da célula. Então, a gente bota um medicamento específico naquela região, onde a gente vai programar para ela. Eu vou dizer para ela assim, olha, eu quero que você morra, eu não quero que você fique aqui. Eu vou dar um sinal para o corpo, para que ele, em vez de degradar gorduras de outros lugares, porque a gente está sempre queimando gordura. Só que a nossa gordura da barriga é um estoque de gordura para o corpo, né? É o lugar que a gente estoca maior gordura. Então, eu vou dizer para o meu corpo, ó, eu quero que você gaste essa aqui. E aí, ele vai dar preferência para gastar aquela energia, aquela gordura. Então, a gente acaba induzindo a queima da gordura daquela região. E junto, a gente coloca medicamentos para ajudar na flacidez. Então, a gente não quer que a pessoa perca a gordura e fique flácida. A gente quer que ela perca e fique com a pele bonita. Então, a gente bota para ajudar para quem tem muita vontade de doce. Então, a gente coloca ali o picolinato de cromo, que ajuda na compulsão por doce. A gente coloca medicamento específico para que ele não tenha flacidez. E aí, a gente vai fazendo esse tratamento normalmente de 10 a 15 sessões, para ajudar naquela perda local. Nós temos hoje na internet, e isso é uma coisa que fique bastante claro para a senhora e para o senhor, que não estamos indicando nada, nem peço que busquem nada na internet com relação a isso, mas nós temos na internet uma oferta de N medicamentos rejuvenescedores. Vamos lá. O resveratrol, que a gente sabe que é uma proteína que tem na casca da uva, né? E que ela é antioxidante e tem poderes rejuvenescedores. Aí a gente vê na internet e vê na televisão propagandas de, olha, você tem resveratrol em pílulas para rejuvenescimento. Eu, na minha opinião, sem ser médico, sem ser biomédico, sem conhecer nada dessa área, me parece um pouco de picaretagem. E eu queria que a senhora explicasse essas picaretagens da internet. A gente vê isso muito com colágeno, né? Também, você falou do resveratrol, a gente vê muito com colágeno. Também. Não foi o que me veio à cabeça, que eu, por acaso, ainda ontem de noite estava vendo isso e estava pensando nisso. Porque eu já sabia que a senhora viria ao programa hoje. Eu vi aquele negócio do resveratrol, mas isso aqui é empulhação, é enganar o povo. A gente vê, assim, quando a gente fala de colágeno, resveratrol para o rosto, é só a gente pensar da seguinte maneira. Qual é a região mais importante para o corpo? É ele mandar o colágeno para o osso, para a articulação, ou para a gente ficar com a pele bonita, com a unha grande, com o cabelo brilhoso? Então, assim, o colágeno não vai ajudar, esse tipo de colágeno não vai ser o corpo não vai priorizar para mandar para essas regiões. É claro que faz muito bem a gente tomar um colágeno para a articulação do joelho, para a articulação, mas assim, vender falando que vai pro rosto, ou que vai deixar a pele, ou a unha, ou o cabelo mais bonito, não é muito verdade. Senão a gente não teria os bioestimuladores de colágeno que a gente falou, que a gente coloca na região aonde a gente quer atingir. Imagina só a quantidade que eu teria para enviar, para dar prioridade para as articulações, para as cartilagens, para enviar para o rosto. Seria uma quantidade muito alta, então não é picaretagem, não é. Entendeu? Essa também é a minha opinião, mas é uma opinião de leigo. Não, assim, eu acho que é muito válido a gente fazer suplementação. Não, sim, eu acho muito válido a gente suplementar um colágeno, um resveratrol, uma vitamina. Mas assim, a gente precisa ter ciência de que ela não vai ser para o cabelo ficar mais bonito, para a unha. Eles vendem agora aquela vitamina que é igual uma balinha, não sei se você já viu vendendo, pro cabelo. Eles falam que o cabelo cresce, aí bota a blogueira falando. Então, assim, a gente precisa ter um pouco de filtro com essas coisas, né? Não. Eu digo que a cada dia que passa, mais e mais a gente precisa ter cuidado
com essas ofertas de televisão e de internet. Não, não são baratos, não. É caro. A vantagem quer dizer assim, compre um e leve 2, ou compre 2 e leve 4. E divide, igual cinta, já viu as cintas emagrecedoras? Parcelamos em 10 vezes no seu cartão de crédito. Não entrem nessa, por favor, não entrem nessa. Doutora May, eu quero voltar, se a senhora me permitir, a eficácia / tempo, ou seja, tempo de duração de tratamentos que precisam ser novamente refeitos a partir de um determinado tempo. Por que eu quero voltar nesse assunto? Por exemplo, eu estava conversando com um ortopedista, não tem muito tempo, e nós estamos falando sobre ácido hialurônico no joelho, tá? Para melhorar as dores do joelho e melhorar a articulação do joelho. E ele me disse o seguinte: Bernardo, preste atenção, é 6 meses. Eu digo, pô, então eu vou gastar uma grana, vou fazer uma infiltração no joelho, que vai me durar 6 meses para evitar uma cirurgia, tá? E daqui 6 meses eu tenho que fazer tudo de novo, e a cada 6 meses eu tenho que repetir até o momento que nem o próprio ácido hialurônico vai mais resolver. Isso é uma conversa bastante séria e bastante honesta com um ortopedista que conhece da coisa, que eu tentei descobrir o que eu podia fazer para melhorar meu joelho. A senhora me falou que trata também com ácido hialurônico várias situações de estética. Pergunto-lhe, quanto tempo? Também 6 meses? Eu preciso que você deixar isso bem patente para que fique claro para a senhora e para o senhor. Então, é importante a gente falar, quando a gente fala a gente está falando de uma função mecânica do joelho, né? Então, o joelho você vai começar a sentir dor se você parar de aplicar ou o que seja. No rosto, a gente está falando que a perda é gradativa. Então, assim, é 6 meses... a bula diz pra gente 6 meses a 1 ano, mas depende da quantidade que a gente vai colocar e depende do local que a gente vai colocar. Local com mais movimento, por exemplo, a boca, que a gente usa um pouco mais e tal. Paciente que tem, vamos supor, rinomodelação, que a gente consegue fazer a rinomodelação, eu vou deixar claro porque deu no Fantástico uma matéria. E assim, a gente faz pequenas correções sem cirurgia para aquele cocinho que tem aqui e tal. Pacientes alérgicos tendem a durar menos, porque eles fazem muito esse movimento com o nariz. Então, a gente tem uma duração menor. Quando a gente fala de quantidade, por exemplo, boca, tem gente que bota 1 ml, tem gente que bota 2. Então, provavelmente, quem colocou 2 vai durar mais do que quem colocou 1. Então, assim, a duração é muito de acordo com o paciente sentir a necessidade novamente de colocar, entendeu? Isso daí, o corpo vai absorvendo, e aí, quando um dia ele vai olhar no espelho e fala assim, poxa, eu acho que eu posso colocar mais um pouco. Então, assim, o que eu tenho de clínica é em média de 6 meses a 1 ano. Isso vai depender de acordo com a idade também do paciente. Quanto mais jovens, maior o espaço. E quanto mais idosos, menor o espaço. Uma coisa interessante, eu queria agora voltar ao Botox. Depois de um certo tempo, o Botox desaba. É que nem aquela montanha que tem aquele pico de neve lá em cima e a neve começa a escorrer. E isso dá uma aparência muito estranha, né, à pessoa que fez o preenchimento, que usou o Botox, que fica realmente, não fica bonito. O que a senhora pode nos falar a respeito de evolução do Botox com relação a isso? De como é que essa aparência... passados meses ou passados anos, como melhorar essa aparência ou isso aí é uma coisa que não tem solução? O Botox ele chegou no mercado, é importante a gente falar que a toxina ela chegou no mercado para ajudar em patologias. Então, pessoas que tinham esclerose, aquele tremor na mão, pessoas que têm paralisia de certos... aquelas diferenças unilaterais, o Botox chegou para isso. Ele ajudava nesse tipo de tratamento, porque ele paralisa a musculatura. Então, a gente conseguia equiparar. Pessoas que tremem bastante conseguem diminuir. Então, ele veio com esse intuito. O que aconteceu? Eles começaram a aplicar no rosto para quem tinha problema de estrabismo. E eles viram que melhorava exponencialmente as rugas daquela região. Então, antigamente, eles usavam grandes quantidades de toxina.
porque eles entendiam o quê? Que tinha que usar bastante, porque eles usam bastante para essas patologias, são quantidades grandes. Então, você usava muita quantidade, a gente via aquelas mulheres extremamente paralisadas, sem expressão, a gente não sabia se ela estava feliz, se ela estava triste, se ela estava chorando, ou se ela estava achando engraçado. E hoje em dia a gente já não usa mais isso, a gente tenta usar a menor quantidade possível. Então, assim, quando você diz que o rosto desaba, vem uma avalanche, a minha ideia que eu tenho disso é o seguinte: às vezes a mulher faz uso contínuo daquela toxina. E quando ela faz uso contínuo, chega uma hora que por N motivos ela parou de usar. Então ela volta à musculatura que ela teria. A gente não tem assim, não existe hoje a gente falar assim, se eu usar toxina constantemente, daqui a 10 anos o meu rosto vai estar caído 10 vezes mais. Não existe, a gente vai parando a musculatura. Teoricamente, a gente vai evitando as ruguinhas de movimento, porque se a gente não faz a expressão facial, a gente não faz as ruguinhas. Então, assim, a ideia que eu tenho disso, é que já me falaram lá no consultório, é que às vezes você faz uso contínuo ou fazia uso de grandes quantidades e aí parou de usar. E aí você volta a fazer os movimentos que você fazia. Hoje em dia a gente tenta evitar isso, a gente tenta usar a menor quantidade possível para que você tenha o efeito da toxina, que é a paralisação, mas que você consiga, que a pessoa olhe e fale assim, você está diferente, mas o que você fez? Entendeu? E não fale assim, ela fez botox porque ela está sem expressão. A gente quer que a pessoa fique naturalmente mais bonita, então a gente não tem esse efeito do desmoronar depois que sai o efeito. Rugas na testa. E rugas, ou melhor, rugas, não, entendi. Essa depressão aqui essas marcas de testa e as marcas de pescoço, tá? Bem como o envelhecimento de pescoço, que na mulher aparece muito mais do que no homem, né? É uma coisa que se nota com mais frequência, e isso é uma coisa mais comum. Isso é tratado com botox? Com preenchimento? Então, provavelmente a gente vai fazer o uso da toxina primeiro, porque se a gente está falando de rugas de movimento, a ideia é a gente parar que você faça aquele movimento com aquela força. O músculo frontal, que é o músculo daqui da testa, ele é muito forte. Principalmente a glabela, que faz a gente ficar braba, ele é muito forte. Então, o que acontece? Conforme você vai fazendo, a gente tem o músculo, ele tem as estrias. Então, é basicamente a ruga que forma. A ideia é a gente diminuir a força dessa musculatura, sem ocasionar nenhum tipo de dano à mecânica facial. Então, a gente diminuir e isso evitar que marque. Provavelmente, a gente começaria assim com uma toxina botulínica, que depois a gente trataria a ruga, a gente precisaria ver se ela é causada, já está na pele, se ela não está, e a gente analisaria de acordo com caso a caso. Mas provavelmente sim. Eu vou pedir o último intervalo comercial. É 1 minuto, já voltamos. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, estamos de volta e agora seguimos até o final, sem intervalo comercial. Pode ficar direto aí conosco. Quero lembrar que caso o senhor percam algum pedaço do nosso programa ou queiram revê-lo, poderá fazê-lo na internet, na página do canal, na página do Facebook do canal, que é TVC 16, tá? Ou então na página do programa E Agora Doutor. Tá?
E também, lógico, nas reprises do programa durante a semana. Doutora May, vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar dos tratamentos ortomoleculares. Tá? Que dentro da biomedicina estética, esse é um segmento muito importante, é uma parte muito importante do tratamento, inclusive do tratamento estético. Tá? Depois, a gente fala de outros tratamentos comumente usados e associados ao tratamento ortomolecular, que são os cremes. Tá? Mas eu queria primeiramente falar das pílulas, dos tratamentos ortomoleculares. O que a senhora pode nos falar a respeito disso? Eu gosto de dizer que eu gosto de tratar meus pacientes por dentro e por fora. Né? Eu acho que não adianta a gente estimular eles por fora se a gente não trata por dentro também. Então, lá no consultório, eu gosto muito de fazer tudo personalizado. A gente já conversou aqui que eu gosto de trabalhar de tudo personalizado, tudo feito para você, no seu caso, e não fórmulas prontas, né? Então, quando você chega lá, a gente vai conversar. E como eu disse, tem gente que tem compulsão por doces, tem gente que tem compulsões por carboidrato, tem gente que às vezes é muito ansiosa e acaba comendo por ansiedade. Então, a gente trabalha com os bioortomoleculares. Não são remédios, são naturais, né? A gente faz cápsulas específicas. Então, a gente ajuda no aumento do metabolismo, se a gente vê que está mais lento. A gente ajuda, às vezes, a suplementar alguma vitamina que esteja faltando. Então, se você chegar lá com o seu exame, a gente consegue suplementar a vitamina D, que, por exemplo, que é importantíssimo. Às vezes, o zinco também, que é muito importante a gente fazer a suplementação. Então, a gente acaba ajudando o paciente como um todo, né? De dentro e por fora. Eu acho isso, a gente consegue ter melhores resultados, né? A gente consegue tratar o paciente e a gente consegue chegar nos resultados mais rápidos, né? No objetivo mais rápido dele. E os cremes estéticos? Fale-nos um pouquinho a respeito disso. A gente tem os cremes de prateleira, que são que a gente consegue comprar em farmácia, né, e tal. Mas eu gosto de dizer que eles não são... eles não foram criados 100% para você. Então, eu gosto de manipular os cremes dos meus pacientes. Eu acho que a quantidade que às vezes a gente acha numa vitamina C de prateleira não é uma quantidade tão boa quanto a gente manipulando, porque eles precisam ter uma durabilidade e tal, de vencimento. Então, e eles precisam trabalhar com a dose mínima sempre, porque eles não podem manipular doses mais altas de vitamina, até porque eles não sabem a pessoa que vai usar e o dano que isso pode causar na pele. Então, o paciente que aceita, que tem muita gente ainda que tem um pouco de resistência aos manipulados, acham que não vai ser da mesma qualidade e tal, o que não é verdade, o que a gente, hoje em dia, tem farmácias ótimas de manipulação com excelentes tecnologias no mercado. Eu gosto de manipular para o meu paciente aquilo que ele precisa. Então, se eu estou falando de um paciente que quer tratar mancha, eu vou usar os ácidos e os componentes específicos para aquela mancha que ele precisa. Porque nem todo ácido trata qualquer mancha. Então, se eu estou falando de um paciente que está fazendo botox comigo, que quer diminuir a contração de musculatura, por que não usar um ativo que ajude a diminuir a contração dessa musculatura para ele ter o efeito mais prolongado da toxina? Por que não suplementar o ácido, por que não colocar uma fórmula um pouco de ácido hialurônico, já que ele usou, para ajudar a degradar mais devagar? Então, eu gosto muito de trabalhar dessa forma. Doutora May, eu gostaria que a senhora deixasse para os nossos telespectadores o endereço do seu consultório, claro, os horários que a senhora atende e o seu telefone, por favor. Então, eu estou lá na Rua Tereza, no Shopping Alberto Pereira Dias, 608. A sala é a 210, então estou esperando todo mundo lá. Vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram, que a gente marca consulta. Deixe o seu WhatsApp, deixe o seu Instagram. Deixe. O WhatsApp é 24 988135560 e o Instagram é doutora May Wong, @doutora May Wong, May com Y e Wong com W. E a gente trabalha com horários agendados agora por causa da pandemia, então a gente tem os horários mais reduzidos, mas a gente está lá de segunda, sexta e sábado, uma vez por mês. Muito bem. Eu queria lhe agradecer a sua presença aqui. Quero novamente agradecer ter aceitado o nosso convite para o nosso programa aqui Agora Doutor
e vou abrir um espaço para suas despedidas. Fique à vontade, a senhora pode falar o que quiser. Ai, obrigada, foi um prazer. Adoro vir aqui, a gente já vim aqui várias vezes na TV e vocês são sempre muito bem atenciosos com a gente. Eu quero convidar todo mundo, lá no nosso Instagram a gente tem diversas dicas, eu mostro para vocês fazendo os procedimentos para desmistificar, porque hoje em dia as pessoas têm muito medo, então vocês veem eu fazendo os procedimentos normalmente lá. E eu quero convidar todo mundo que quiser dar um pulo lá, conhecer nosso trabalho, me conhecer pra gente conversar, vai ser um prazer. Muito obrigada. @MeiWong, Mei com Y, Wong com W. Isso aí. Tá? No Instagram. Doutora Mei, muito obrigado novamente. Obrigada. Olha, chegamos ao final do nosso programa. Quero mandar um abraço e agradecer aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul. Tenho recebido algumas manifestações dessas duas praças. Muito obrigado. Sei que estão gostando do nosso programa. A gente pode, toda semana, procurar trazer assuntos de interesse da senhora e do senhor com relação à medicina e às outras especialidades correlatas à medicina, nutricionistas, biomédicas, enfim, odontólogos, para que a gente fale dos assuntos que levem um pouquinho mais de interesse à senhora e ao senhor e um pouquinho mais de conhecimento. Eu quero desejar a todos uma boa semana, dizendo que terça-feira que vem teremos um novo programa, voltando a repetir. Caso a senhora e o senhor tenham perdido alguma parte do nosso programa ou queiram revê-lo, poderão fazê-lo na página do Facebook, a página do programa E Agora Doutor, ou na página da TVC, canal 16, e nas reprises durante a semana aqui no canal 16. Então, novamente, uma boa semana a todos, fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. TVC 16. Aqui você se vê. Vem que tá pra Mil, tem oferta de verdade. Vem que tá pra Mil, tem o que você precisa. Vem